A gente falou muito aqui já com outros convidados sobre uma matéria que eu acho que foi na Folha de São Paulo, que dizia que os museus, a maioria deles estão patinando na comunicação nas redes sociais. Alguns largaram na frente, porque já desenvolveram alguma expertise nesse sentido, conseguiram contratar talvez até serviços especializados, mas nem todos conseguiram. A gente tem aí um problema de comunicação, também ligado com um problema financeiro. Porque às vezes a gente não tem dinheiro para comprar máscara, para a gente poder trabalhar numa higienização de um objeto que vai largar a poeira secular em cima dele. Que não se sabe com quantos agentes biológicos de degradação estão ali envolvidos no processo. E às vezes não tem máscara, às vezes nós não temos pincel. Quiçá dinheiro para impulsionar publicações em redes sociais. Dinheiro para custear um apoio especializado. A gente tem um problema de comunicação. Como eu falei, tem muitos museus disparando seu conteúdo a esmo, sendo que está difícil olhar para dentro. Como é que tu vê essa questão da comunicação museológica numa era de questionamentos constantes e que é tão importante o museu também olhar para dentro de si para poder comunicar com qualidade? Acredito que tem, assim, há muito nós precisamos voltar para dentro, primeiro, e rever como a gente faz os nossos processos. Tá? Esse problema de comunicação, ele não é de agora. O problema de comunicação dos museus é muito grande. Isso eu trabalhei já em museus em Porto Alegre, trabalhei em museus aqui, fui diretora de museu em Porto Alegre, diretora de museu aqui. As dificuldades são muito grandes, exatamente porque as pessoas... nós tivemos um período de políticas públicas que se voltaram e discutiram nos museus, mas pela conjuntura, a gente acaba... Agora voltamos, estamos órfãos dessas políticas públicas e necessitamos dar continuidade a isso com o nosso trabalho, que não é fácil, porque se a gente não tiver apoio, como tu disse, das gestões, apoio das políticas públicas, apoios governamentais, é muito difícil. Nem sem... tu tem que ser muito abnegado para fazer um trabalho excelente, sendo sozinho no museu. É impossível. Ou tu varre o chão e tira o pó das vitrines, ou tu pensa na comunicação, como é que tu vai fazer com o teu público. O máximo que tu consegue fazer é varrer o chão, tirar o pó e abrir a porta, e fechar a porta. Porque muitas vezes os profissionais não têm nem o vigilante para auxiliar ou a pessoa da limpeza para estar ali. O museólogo vai fazer tudo. Então, é um problema recorrente. Tá? As pessoas valorizam os museus nesse momento. Acho que a gente tem que aproveitar esse momento. Por quê? Porque nós não temos as condições, mas nós não temos as condições não é porque nós não tenhamos ideia de como fazer. A gente não tem recursos. Tá? Não existe recursos para fazer. Aí vamos dizer, mas existiram editais, existem editais, por que os museus não entram? Porque muitas vezes não tem condições de entrar. Às vezes o único museólogo do coisa tem que fazer o projeto, tem que ter a ideia, tem que saber montar o projeto, tem que saber captar, tem que saber... É impossível para uma pessoa fazer isso. Quando se tem uma política pública que pensa, o museu de... Vamos pegar um museu daqui da Redondeza, um museu pequeno. Um museu de Canguçu, que é um museu de uma cidade pequena, no interior. Não tem nem profissional habilitado para estar lá. Mas ele precisa desse dinheiro. Se eu tiver alguém que pense que, para esse
funcionário que está lá, que deve ser um funcionário de escola, não é nenhum um funcionário especializado, para ele poder fazer alguma coisa, ele vai precisar de apoio para que ele possa desenvolver um trabalho. E mesmo o museu, como a gente conheceu de um dos colegas de vocês, que ele era sozinho numa cidade do interior, ele vai precisar de alguém que dê apoio para ele, porque fazer um projeto, mesmo para nós que somos da academia, fazer sozinho, a gente pena. Então, por que um profissional de museu vai ter que fazer tudo sozinho, desenvolver? Precisa ter um apoio para que esses museus realmente possam desenvolver. E a gente tem que pensar os museus como a gente pensa numa escola. Se ele é um local onde a gente produz conhecimento, onde eu não gosto dessa coisa da educação não formal. Também, quando está educando, educa. E o museu é uma instituição formal. Então, nós educamos também, e aí, educação no sentido mais democrático da palavra, nós educamos, nós precisamos de estrutura para isso. Para ter essa comunicação, eu preciso ter os setores dentro da instituição. Eu não posso ter um museólogo que pensa na exposição, que pensa no acervo, que pensa na pesquisa, que varre, que limpa, que fecha a porta. Não dá. É impossível fazer isso. E aí nós vamos querer que tenha uma comunicação boa com a comunidade? Obviamente que não. E aí a gente olha nos museus e aí entra no museu, o museu diz, tem lá, vou pegar o que tem em tudo que é museu, ferro de brasa, ferro de passar roupa. Eu sei que é ferro de passar roupa, não precisa me dizer na etiqueta. Eu quero saber sobre o contexto. Ele só vai ensinar alguém se eu tiver pesquisa a respeito daquilo e se eu tiver informações a respeito daquilo. Mas se eu tiver uma única pessoa, como é que ele vai pesquisar? Tá? E aí a gente pode pensar, como? É impossível. A gente tem uma comunicação ruim. Por quê? Porque falta gente nas instituições para fazer isso. Então, nós precisamos retomar as políticas públicas, os concursos, nós precisamos retomar a necessidade, que não é só de museólogos, mas de diferentes profissionais que possam trabalhar em conjunto, porque vocês vão de concordar comigo, o museu é um lugar multidisciplinar. Então, nós precisamos de diferentes profissionais trabalhando ali para a gente ter uma boa comunicação. Então, enquanto a gente pensar que museu pode ser, e eu não tenho nada contra as pessoas que não são da área e que estão lá mantendo o que a gente tem. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que valorizá-los. Mas a gente precisa de gente técnica. Como é que funciona um hospital? Com médico, com enfermeiro, com técnico de enfermagem, com nutricionista, com fisioterapeuta, sei lá, radiologista. Um lugar de educação precisa do professor, do pedagogo, do professor de educação física, de geografia, de história, de biologia, sei lá, várias áreas. O museu precisa do museu. Se for um museu de história, um museólogo, historiador, uma pessoa da área da educação, uma pessoa da área da informática, já que nós precisamos tanto, nós precisamos desse profissional. Então, enquanto a gente não entender que museu não é lugar de botar pessoa em desvio de função, nós vamos ter problema de comunicação, seja durante a pandemia, seja no dia a dia das instituições. Quando eu digo para o Matheus que eu sou um ser político, é que eu atuo como uma trabalhadora da cultura e uma trabalhadora dos museus. Então, eu procuro participar do maior número de fóruns possíveis de discussão exatamente para isso, assim, para que a gente crie políticas públicas que garantam um funcionamento de qualidade, que isso é importante.
eu vejo exemplos disso que tu falou corriqueiramente em muitos municípios, em muitas localidades, e eu me esforço para não dar um olhar de julgamento, porque, na verdade, essas pessoas que estão lá, ainda que sem formação, como tu falou, são que ainda mantêm aquela instituição funcionando, até que chegue um dia um olhar do poder público ou de uma fundação mantenedora responsável por aquele espaço, de procurar qualificar ou implementar mão de obra mais qualificada que a atual. A gente já encara, às vezes, a abertura de algum edital, de alguma instituição de fomento, como uma demanda. Não é nem uma possibilidade, é uma demanda. Chegou o edital, o museu tem que concorrer. E eu trabalhei, estou um bom tempo, né, nessa labuta dos museus, e comecei de forma muito empírica, e aí fui estudando e aprendendo. E lá em 1999, 2000, a gente começou a luta pelos editais para os museus. E o primeiro edital que teve no Rio Grande do Sul foi o edital da FAPERGS, um edital de fomento da FAPERGS em 2000, se eu não me engano, 2001. Acho que 2000 para ser executado em 2001, se eu não me engano, ou 2001 para ser executado em 2002. E aí o que se colocava era, se conseguiu o edital, a FAPERGS abriu que não, porque a FAPERGS é uma fundação de pesquisa, abriu que não necessariamente precisava ser de pesquisa, mas sim de organização dos museus. O problema é que as pessoas não sabiam fazer um projeto da FAPERGS. Naquele momento, o que a comunidade fez? Assim, organizou formas de auxílio às instituições museais, assim, que iam buscar acordos, que iam buscar com as universidades ou com oficinas do Sistema Estadual de Museus, ou pessoas que já sabiam fazer projetos, iam e se colocavam para auxiliar nessa busca de recursos, porque a grande dificuldade é isso, é a falta de organização do setor, e não só das pessoas, porque aí a gente tem que ter um conjunto de instituições funcionando para que isso possa acontecer, para que possa aprimorar, porque não é uma pessoa sozinha que vai conseguir pensar, principalmente Lei Rouanet, que principalmente os museus do interior, numa lei em que quem investe são grandes empresas, qual o interesse de investir no Museu de Cacimbinhas, que vai ir 1.200 pessoas por ano? Mas é importante para aquela comunidade. Nós temos que manter ele da melhor forma possível. Mas as grandes empresas não vão investir. Então, os bancos públicos eles têm que estar aí para investir nessa área, porque aí, assim, as instituições, as universidades, os cursos, podem fazer parcerias com os museus e apoiarem nessa confecção dos projetos, né? Vários projetos, nesse da FAPERGS, vários projetos foram feitos, acho que até na época o diretor Pestana apoiou, porque as regiões museológicas apoiavam os museus. Eu acho, além do diretor Pestana ganhar, eles apoiaram a região aí, apoiou a região museológica, apoiou vários museus. E assim a gente conseguiu que os museus conseguissem um dinheiro que não era muito, mas que ajudava. Tem que ter editais específicos, porque quando a gente pensa em cultura no Brasil, a gente pensa nos grandes espetáculos de teatro, nos grandes cantores, a gente pensa nos grandes museus. Não dá para comparar o Museu Histórico Nacional com o Museu de Antônio Prado. É impossível. O Museu Histórico Nacional tem quase 100 funcionários e uma estrutura do governo federal. O Museu de Antônio Prado, 1. Então, esse pensar
E aí, o que nós temos que seguir, nós como trabalhadores de museus, é seguir pensando como que a gente vai organizar o setor, porque nós também não podemos ficar só dependendo que o governo seja a favor da gente. Mas nós, como categoria, nós podemos nos organizar e trabalhar em cima disso. Hoje tem os colegiados no Estado, os colegiados setoriais voltaram a funcionar, e aí a gente... Eu estou representando a universidade no colegiado setorial dos museus, e são essas discussões, como é que a gente vai funcionar, como é que nós vamos também, até porque a gente é menos organizado que determinados setores da cultura. Dessa questão aí, tu relembrou o edital da FAPERGS, que saiu em anos idos, né? E isso me provocou algumas memórias, porque assim, até os primeiros editais, como tu bem frisou, o pessoal tinha que saber como montar um edital e como apresentar para os museus. Então, era interessante que um grande número participasse para que eles pudessem tabular o que eles estavam fazendo, né? Enquanto editais, né? Onde estava acertando, que às vezes tem edital que às vezes erra em alguns pontos, né? Já melhorou bastante, inclusive no que se refere à avaliação de projetos. Eu já me deparei e já soube de alguns projetos aprovados que, infelizmente, eles estavam cheios de boa vontade, mas eles eram inexequíveis do ponto de vista prático. Como, por exemplo, uma vez me chamaram para dar um orçamento para uma possível consultoria, que era um projeto eles tinham aprovado documentação museológica, e eu não quero ser injusto, mas eu acho que era fomento estadual, acho que era FAC. Tinham aprovado. Um museu de uma cidade X aprovou um projeto lá. Quem fez o projeto era a pessoa do bloco do Eu Sozinho que toca o museu lá. Uma pessoa da área da educação municipal foi destinada a cuidar do museu. Muito cheia de vontade e tal, mas era para fazer toda uma proposta de metodologia de documentação museológica adequada àquele museu, implementar essa documentação museológica num prazo de 45 dias, e eram mais de 12 mil objetos. Isso era algo que estava embutido no projeto, né? Tinha outras coisas envolvendo, como, por exemplo, uma trilha indicativa para pessoas com deficiência visual no assoalho do museu, só que era um prédio tombado pelo patrimônio, não podia mexer no assoalho. Durante muito tempo, a gente discutiu muito a questão da política para os museus no Rio Grande do Sul e depois no Brasil. A gente discutiu muito isso, a necessidade de pessoas nesses editais, avaliadores, que entendessem da área. Porque senão acontece esse tipo de coisa. As pessoas não têm a menor ideia. Quando estava falando isso de documentação museológica, da FAPERGS, as pessoas sabiam muito pouco, ainda sabem muito pouco sobre documentação museológica. Naquele período tinha a coisa do informatizar, que nós estávamos falando da coisa, só que na época o informatizar era ter um computador. Então eles diziam, vamos informatizar o acervo. Então todo mundo pediu computador para os museus, mas na verdade não era informatizar nem coisa nenhuma, porque na verdade era o computador que ia parar na secretaria do museu e eles não sabiam para nada, não serviam para nada. E tem pessoas que, com a profusão de edital, tem pessoas que se transformaram em produtores culturais que não são, em todas as áreas tem, mas que não são muito éticos e que vão lá e inventam projetos. Como eles sabem montar o texto muito bem, eles sabem montar as planilhas muito bem, esses projetos passam. E se não tem uma equipe forte que esteja analisando aquilo ali, ele vai passar de qualquer jeito. É assim, uma pessoa que não entende sobre documentação museológica sabe que não consegue nem fazer 100 peças em 45 dias, quanto mais 12 mil. Eu tenho mais uma questão para te colocar, nós, que é o seguinte: a gente está nesse momento que os museus não estão podendo
abrir as portas para os seus públicos. Tem aqueles museus que dependem quase que exclusivamente do seu fluxo de caixa, da sua lojinha, da sua portaria, para poder ter dinheiro, para poder fazer qualquer coisa, às vezes até para pagar sua conta de energia elétrica, estão sofrendo muito. Já teve notícias de museus que demitiram funcionários, tiveram que demitir. Museus em outras partes do país que são geridos por OSs, né, as organizações sociais, que também diminuíram o pessoal. Nós sabemos que a economia, o ritmo da economia num país acaba por determinar investimentos maiores ou a inexistência destes para a área da cultura. É sempre mais fácil cortar na cultura de cortar de qualquer outro lugar. E eu não estou dizendo que outros cortes são justos, mas na cultura sempre é fácil cortar o orçamento. Nós agora estamos vivendo nessa crise da pandemia que resultou em problemas na economia. Como, na tua opinião, além da criatividade, os museus podem tentar sobreviver num momento de crise? Precisamos pensar que a gente tem um problema de gestão das instituições que dificulta muito esse funcionamento. Existem coisas que se dizem museu e que não são museus, né? Porque aí, se a lei fosse cumprida, talvez a gente tivesse um outro movimento, né? E museu, para mim, ele é um direito, a cultura é um direito inalienável das pessoas, né? Então, eles precisam ser olhados, e aí toda a cultura está sofrendo neste momento da pandemia, porque foi a primeira a fechar e vai ser a última a abrir, apesar de que existem alguns museus, porque Porto Alegre está com os museus abertos, os museus privados estão abertos. Eu, inclusive, ouvi o prefeito dizendo, quando que ia voltar a fechar algumas coisas, que museus podiam ficar, porque afinal não tem tanto público, não tem tanto problema, então pode ficar aberto. O museu não é uma instituição que tenha problema. Então, na verdade, a gente tem um problema de gestão, mas os governos, neste momento, eles têm a obrigação de ter um programa de manutenção, como está acontecendo em outros lugares do mundo. Estão auxiliando, pensando, planejando ações de forma que esses setores mais atingidos pelo fechamento, por causa do corona, se desenvolvam. Então, parte de uma vontade política de manter esses lugares. Então, tem que ter uma política pública que atenda a essas instituições. Conversando com esses dias, entrevistando um colega que é da área do turismo, que estava em Portugal terminando o doutorado dele, ele disse que os países na Europa que vivem do turismo, eles também estão com um problema muito sério. O que eles estão fazendo? O turismo interno. Eles estão dando um X para cada família para que eles possam viajar internamente dentro do país. Então, tem que ter, por isso que é importante as políticas públicas. E o atuar politicamente é também a gente pensar nisso, nos nossos diversos fóruns, porque a gente tem que cobrar isso.